started, but you can't even feel it. Try to deny it, but it's coming for someone you love. Não seria nenhum exagero dizer que a pandemia virou o mundo de cabeça para baixo. Pelo menos não literalmente. Em meio a tudo isso que foi e está sendo impactado por conta da crise sanitária, estão as eleições. Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Um estudo do Instituto Internacional pela Democracia e Assistência Eleitoral mostrou que de 41 eleições realizadas até outubro deste ano, em diferentes países, 26 delas, ou 63% do total, registraram aumento na abstenção. Na França, onde o voto não é obrigatório, apenas 4 em cada 10 eleitores compareceram às urnas para votar nas eleições municipais de junho, levando ao recorde de 60% de abstenção. Isso é 12 pontos percentuais a mais do que observado no último pleito municipal, em 2014. Aqui no Brasil, a abstenção média nacional no pleito do dia 15 de novembro foi de 23,1%. É a maior marca dos últimos 20 anos. Isso segue um fenômeno que já vinha acontecendo no país. Nos anos anteriores, ocorreram sucessivos aumentos nas taxas de pessoas aptas a votar que não compareceram às urnas. No pleito municipal de 2016, por exemplo, a abstenção foi de 17,6% no primeiro turno, e no anterior, lá em 2012, a taxa foi de 16,9%. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Porto Alegre teve o maior número de abstenções no estado e também entre as capitais do Brasil. 33,08% dos eleitores aptos a votar não foram às urnas. Isso representa 358.217 pessoas. Esse número é maior do que os 200.280 votos recebidos por Sebastião Melo e também, obviamente, maior que os 187.262 votos recebidos por Manuela Dávila. E por conta disso, os eleitores que não votaram no primeiro turno estão na mira dos candidatos para a votação deste domingo. E dessa forma, a gente discute aqui no Direto ao Ponto justamente esse tema, as abstenções. Eu sou Eric Halp, bem-vindos. Os números são bastante preocupantes. Abstenções, brancos e nulos superaram a votação recebida pelo primeiro candidato nas eleições para prefeito em nada menos do que 483 cidades. Dessas, 18 são capitais. Em Porto Alegre, somando os 3, teremos um segundo turno entre Melo e esse aglomerado de votos. Ainda assim, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, elogiou o eleitorado e afirmou que, tendo em vista a pandemia, houve um comparecimento em massa. E também gostaria de agradecer e cumprimentar os eleitores brasileiros que, mesmo em meio a uma pandemia que já levou a vida de mais de 165 mil pessoas, compareceram de maneira muito significativa às urnas, dando uma legitimidade continuada à democracia brasileira. Pela primeira vez na história do país, em 2020, o aplicativo e-Título pôde ser utilizado pelos eleitores para justificar a falta. Na verdade, eles têm até 60 dias depois da eleição para fazer isso. O objetivo é justamente reduzir as aglomerações nas sessões eleitorais, onde tradicionalmente a justificativa é feita. E acontece que, apesar de obrigatório, não comparecer ao voto já é muito pouco custoso. A multa para quem não vota e para quem não justifica é de apenas R$ 3,50. Com o e-Título, o sistema ficou muito mais simples. O e-Título tem a sua cara. É isso mesmo. Além de guardar o número do seu título de eleitor, seu local de votação e tudo que você precisa para votar e resolver sua vida na Justiça Eleitoral. Se você já fez a biometria, o app agora tem foto e vale como documento oficial no dia da eleição. Chegou na sessão só com o celular? Chegou para votar. E se no dia da eleição você estiver fora da sua cidade, não precisa sair de casa para justificar a ausência. Nos dias 15 e 29 de novembro, justifique pelo e-Título. E para falar sobre esse cenário, eu recebo agora a colunista do Correio do Povo na seção de política, Thaline Opitz, que também é apresentadora do programa Esfera Pública na Rádio Guaíba.
Thaline, bem-vinda. Para a gente começar, eu acho que é inevitável mencionar, em meio a esse cenário, a questão da pandemia. Obviamente, teve um impacto bastante grande nesse número de abstenções, mas também eu acredito que existam fatores mais amplos do que simplesmente a pandemia, porque, por exemplo, nós vimos nos Estados Unidos uma votação bastante expressiva, mesmo em meio à pandemia. Tudo bem que existia a questão do voto por correio, mas também aqui do ladinho no Uruguai, as eleições tiveram 85% de participação, um dos maiores números aí nos últimos anos. Falando sobre o Brasil, que outros fatores tu acreditas que tenham levado para essa abstenção tão alta? Eu acho que sim, que a pandemia gerou temor nas pessoas, gera ainda temor nas pessoas, apesar de parte da população ter retomado as atividades e uma vida praticamente normal, uma outra boa parte da população continua seguindo muito firmemente as regras sanitárias e, dentro do possível, mantendo o isolamento social. Então, acredito que sim, que a pandemia colaborou para a altíssima taxa de abstenção. Em Porto Alegre foi a mais alta do Brasil, mais de 33%. Mas aí, nesse cenário, a gente também tem que considerar, acho que o descontentamento, o descrédito e o desgosto de parte dos eleitores com o cenário político atual, com os políticos, com os partidos, com as sucessivas promessas que acabam nunca sendo cumpridas, com esse contato direto que acontece somente no período eleitoral e não ao longo dos mandatos, como deveria ser. Então, acho que não é apenas a questão da pandemia, mas também muito o cenário político brasileiro que tem gerado muito descontentamento e descrédito, desesperança até em parte dos eleitores. Eu acho bastante interessante estar ali nesse meu comentário, porque a gente tem visto e ouvido nos últimos anos muitas críticas à falta de representatividade no meio político brasileiro e também falta de identificação, tanto com partidos quanto com candidatos. Por outro lado, a gente teve neste ano aqui em Porto Alegre um número bastante expressivo de representantes de siglas partidárias no primeiro turno, mesmo com a saída do José Fortunati alguns dias antes da eleição. Sem falar, claro, na questão da Câmara de Vereadores, que tivemos aí 18 partidos, uma representação bastante grande e inédita, e também várias bancadas sendo eleitas pela primeira vez, como a própria bancada negra. Exatamente. Na verdade, o que vem acontecendo na política, tu mencionaste a representação da Câmara que aumentou, serão 18 partidos na próxima legislatura, então é uma representação muito mais ampla, e alguns partidos continuam fortalecendo as próprias legendas. É o caso do PSOL, por exemplo, que conseguiu uma votação bastante expressiva na Câmara, fez uma das 3 maiores bancadas ao lado do PT e do PSDB, com 4 vereadores, mas majoritariamente os eleitores têm cada vez mais escolhido o voto pessoal, isso significa o voto em pessoas, e os candidatos também majoritariamente não têm reforçado, as candidaturas não têm reforçado os seus partidos, como nós víamos acontecer em eleições anteriores, das marcas dos partidos serem profundamente exploradas nas campanhas, e isso vem muito também, é um reflexo, é um diagnóstico do descrédito, não apenas do cenário político, mas especialmente dos partidos, já que, independentemente do resultado das urnas, partidos que perderam acabam compondo governos, as questões ideológicas dos partidos cada vez mais se confundem de acordo com interesses pessoais ou pouco republicanos. Então, a movimentação nos últimos anos dos partidos políticos colabora muito para esse descrédito das instituições e leva o eleitor cada vez mais a acreditar e depositar sua confiança em pessoas, né? Ou no Brasil, obrigatoriamente, os candidatos precisam estar vinculados a partidos para concorrer. Não há possibilidade do voto livre, do voto em candidato sem partido, mas as pessoas, os eleitores têm escolhido cada vez mais, me parece, os seus votos nas pessoas e cada vez menos por partidos, até porque as ideologias dos partidos estão cada vez mais confusas e mais perdidas.
Estou completamente de acordo contigo, Thaline. E quando a gente pega a tabela de apuração aqui dos resultados de Porto Alegre, nós vemos que somando brancos, nulos e abstenções, nós temos aí um novo candidato em primeiro lugar, com mais votos do que o próprio José Fortunati, que é a Manuela, somados. Enquanto colunista do Correio do Povo e apresentadora do Esfera Pública da Rádio Guaíba, tu estás ativamente acompanhando essa campanha política nesse segundo turno bastante atípico. Por isso eu te pergunto, qual tem sido a estratégia dos dois candidatos para tentar reverter esse cenário e se tu acreditas que haverá mudanças drásticas nesses números aí que eu comentei? Somando as abstenções, brancos e nulos, são mais de 436 mil eleitores que deixaram de ir às urnas apenas em Porto Alegre, né? Na verdade, o número é mais alto do que a soma dos votos da Manuela e do Melo juntos no primeiro turno. E isso é um pouco do que a gente já falou até aqui, Eric, da questão do descrédito, da descrença, da desesperança, também do cenário da pandemia. E justamente foi o principal desafio nesse segundo turno das eleições, que aliás é o segundo turno mais curto da história, com apenas 13 dias entre a primeira ida às urnas e agora no próximo domingo o segundo turno, e foi um desafio e tanto, está sendo ainda um desafio e tanto, porque hoje ainda é possível fazer campanha e amanhã para os candidatos. Na prática, eles não é tirar o voto do adversário, né? É convencer esse eleitor que perdeu a esperança, que tem medo de se contaminar ou que não se identifica com essas propostas ou com nenhuma das propostas a sair de casa, justamente em meio a esse cenário de pandemia, para votar no domingo, né? Segundo a última pesquisa, inclusive divulgada pela Rede Record, o percentual de brancos e nulos ali ficou na casa de 7, 8, 10%, mas a gente tem visto acontecer um fenômeno distinto com o resultado que é inquestionável das urnas. E acredito que as abstenções nesse segundo turno elas não serão tão altas. Acredito que os candidatos vão conseguir capturar, sim, parte desse eleitorado descrente, que não se identifica e que também tem medo em função da pandemia, mas acredito que ainda ficaremos, infelizmente sim, na casa dos 2 dígitos. E esse percentual que a gente viu em Porto Alegre de brancos, nulos e abstenções, mas também em todo o país, acho que precisava ser interpretado como um recado muito claro do eleitorado para os partidos, né? Os partidos precisam fazer o meia-culpa, os partidos precisam assumir a sua responsabilidade, seus erros e tentar mudar daqui para frente. Quem sabe, num curto prazo, não vejo isso como sendo possível, mas já tentar mudar um pouco para as eleições gerais de 2022. Thaline, caso esse número se mantenha alto, que tipo de problemas tu acreditas que ele pode trazer para o próximo prefeito eleito aqui em Porto Alegre? Porque, obviamente, vai ser um governo legítimo, porque foi eleito pelo voto popular de forma amplamente democrática, mas, por outro lado, pode ter o apoio de poucos porto-alegrenses. Acaba, sim, perdendo um pouco do respaldo. A gente já viu acontecer isso em eleições anteriores, quando votos de brancos, nulos, abstenções somados aos adversários, não é uma questão inédita o percentual ser maior do que o agente político eleito na disputa, independentemente dela ser municipal, estadual ou até mesmo no cenário nacional. Mas o fato é que, apesar desse grande descrédito, a maioria das pessoas que vota, que vai até a urna, acaba optando por um candidato. E esse candidato, independentemente do percentual de brancos, nulos e abstenções, tem que ser considerado com legitimidade para governar, né? Eu vejo mais problema na questão da ampla representação, que é boa. Nós tivemos uma mudança muito distinta na Câmara, são 11 mulheres, Porto Alegre foi a capital que mais elegeu mulheres no país, são mulheres de partidos completamente distintos. Nós temos a maior bancada negra da história, são 5 pretos e pretas eleitos
para a Câmara de Porto Alegre, mas a representação, né, com 18 partidos, esse cenário da Câmara se torna, assim, bem mais complexo nas negociações políticas, nas articulações. O próximo prefeito eleito, ou prefeita, no caso aqui em Porto Alegre, Sebastião Melo do MDB ou Manuela Dávila do PCdoB, vão ter que sustentar, sim, na prática, aplicar na prática muito a questão do diálogo, das negociações, das articulações, porque a composição da Câmara ela se torna especialmente mais complexa a partir da próxima legislatura. Thaline, muito obrigado pela tua participação conosco aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço. Valeu a participação, a oportunidade. Obrigada, Eric. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e a edição é de Ellen Falencar. Até a próxima. Tchau, tchau.